Mas eu quero convidar todos os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos estar estudando a oração conhecida como o Pai Nosso. E antes de entrarmos no trecho, eu gostaria de dar um pouquinho de pano de fundo a respeito do estudo que nós estamos fazendo. Na semana passada, nós iniciamos um estudo sobre o Credo dos Apóstolos. Agora, eu preciso esclarecer algumas coisas que eu falei na semana passada. Mas, em primeiro lugar, é preciso entender que nós não vamos pregar o Credo dos Apóstolos. O Credo em si não tem autoridade nenhuma. Ela apenas tem autoridade para apontar para a autoridade que está na Palavra de Deus. Assim como a lua por si mesma não possui nenhuma luz, ela apenas reflete a luz do sol, assim mesmo o credo também não possui autoridade por si mesma. Ela possui apenas a autoridade que se encontra na palavra de Deus. Ela aponta para algo fora de si, o que seria a palavra de Deus. A verdade é que ninguém sabe quem escreveu o Credo dos Apóstolos. Tem muitos que pensam que foram os apóstolos mesmo que escreveram, mas isso não é verdade. Não temos exatamente quem foi que juntou essas afirmações sobre a fé cristã. Na verdade, alguns aspectos desse credo vão aparecer até no 2º e 3º século em alguns escritos na história da igreja. Mas, com certeza, o credo, como nós temos hoje, já tem bem mais de 1.500 anos. E no credo nós temos muitas palavras importantes, mas o foco desse credo está na pessoa de Deus, na obra do Senhor. E nós entendemos que para a igreja primitiva era uma grande prioridade focar em teologia correta para a vida do cristão. Então, quero que você entenda hoje à noite que o credo dos apóstolos, ela não vai tomar o lugar da palavra de Deus no nosso tempo de estudo na palavra. Mas o credo dos apóstolos serve como um esboço, digamos, um esboço da teologia mais básica, ou a essência da fé cristã. Martinho Lutero costumava ler esse credo todos os dias, e ele dizia que ele lia esse credo para aquecer o seu coração e para prepará-lo para a obra do Senhor. Tem outros que pensam que o credo dos apóstolos é apenas um credo usado na Igreja Católica Romana, mas isso não é verdade. Há muitas igrejas reformadas, luteranas, anglicanos, que usam o credo sem hesitação nenhuma, e muitas vezes nós, como batistas, temos dificuldade de utilizar coisas que outros estão usando. Então, nós não precisamos ter essa dificuldade, porque o credo dos apóstolos nos apresenta a essência da fé cristã. Um autor chamado Philip Schaff, ele escreveu um livro chamado Credos do Cristianismo. E nesse livro, falando sobre o credo dos apóstolos, ele disse: assim como o Pai Nosso é a oração das orações, os 10 mandamentos é a lei das leis. Também o credo dos apóstolos é o credo dos credos. Isso porque ele contém todos os conceitos fundamentais da fé cristã. Contém tudo o que é necessário para o conhecimento de Deus e da salvação. O credo, na verdade, é claro e sucinto. Ele tem tudo o que é essencial. Não contém todas as doutrinas, porque é a doutrina mais simples, mais básica que se pode ter. Há muitas outras doutrinas que nós precisamos entender e conhecer. Mas o que nós podemos entender é que se você entende e crê
nas verdades expressas no Credo dos Apóstolos, certamente você entenderá a essência da fé cristã. Então, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do Credo dos Apóstolos, e logo mais iremos abrir as nossas Bíblias e estudar Mateus capítulo 6, de 9 a 13. O Credo dos Apóstolos começa assim: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Na semana passada, nós focamos na importância da fé para aqueles que buscam a Deus. Mas nas próximas 11 semanas, nós iremos concentrar a nossa atenção nas doutrinas básicas que formam a essência da fé cristã. Hoje, nós vamos focar nessa primeira parte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós podemos dizer que essa afirmação é uma afirmação de que Deus existe, sim. Também é uma afirmação de que nós cremos nesse Deus. Isso é verdade. Mas essas palavras nos falam muito mais do que simplesmente a existência de um Deus e o fato de nós crermos nesse Deus. Hoje, nós vamos estudar sobre a natureza de Deus. Se nós não entendemos bem quem Deus é, nós vamos errar em todos os outros aspectos da fé cristã. E me deixe dizer ainda mais. Se nós não acertarmos quanto ao nosso conceito de Deus, nada em nossas vidas fará sentido. Nós teremos uma cosmovisão distorcida. Por isso que o Credo dos Apóstolos começa com Deus, porque tudo começa com Deus. O entendimento correto de quem Deus é, da natureza de Deus, é essencial para as nossas vidas e para o andamento do ministério da igreja. Nossa vida apenas fará sentido quando nós entendermos quem Deus é e como Ele está agindo em nosso meio. O pastor Matt Chandler fala o seguinte a respeito de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu estou emprestando as palavras dele para falar um pouquinho sobre onde nós vamos estudar hoje à noite, o que nós vamos estudar. O tema para o nosso estudo hoje à noite é esse. Nosso Deus é um Deus infinitamente poderoso e, ao mesmo tempo, um Pai intensamente pessoal. Dois aspectos muito importantes de entendermos a respeito da natureza de Deus. Ele é um Deus infinitamente poderoso, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ao mesmo tempo, ele é um Pai intensamente pessoal. Uma das tragédias é que muitas pessoas acertam um aspecto dessa afirmação e erram em outro. Por exemplo, há pessoas que creem que Deus é poderoso, que ele é exaltado acima de tudo e de todos, que ele é o Criador dos céus e da terra. Mas o conceito deles sobre esse Deus é que é um Deus autoritário, um Deus que só deseja o nosso mal e só deseja nos castigar. Essa afirmação vai falar sobre um Pai intensamente pessoal.
Mas se nós errarmos e pensarmos apenas no aspecto de um pai intensamente pessoal, nós vamos nos esquecer que ele também é um Deus poderoso, infinito, soberano, exaltado acima de tudo e de todos. Então precisamos ter um equilíbrio entre esses dois conceitos a respeito de quem Deus é. E eu creio que essa primeira afirmação do Credo dos Apóstolos nos ajuda a entender que ele é um pai, mas ele é todo-poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. O teólogo A.W. Tozer escreveu em um dos seus livros: aquilo que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. É a coisa mais importante sobre nós porque isso vai definir como você encara a vida, como você toma decisões, quais são as suas prioridades. Vai definir a visão para a nossa igreja, para onde nós estamos indo. As nossas crenças a respeito de Deus, desse Deus criador dos céus e da terra, a nossa crença a respeito dele é a coisa mais importante sobre nós. Então, durante os próximos minutos, eu quero ter a oportunidade de falar sobre esse Deus, que é um pai intensamente pessoal e, ao mesmo tempo, um Deus que é infinitamente poderoso. Queria que você abrisse sua Bíblia, então, em Mateus 6, de 9 a 13, e nós vamos ler aqui a oração conhecida como o Pai Nosso. Jesus disse assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse trecho contém um modelo de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Um modelo que tem sido utilizado por muitos ao longo dos séculos para saber como devemos nos aproximar de Deus. Em alguns lugares é recitado semanalmente em seus cultos. Em algumas religiões acaba se tornando uma repetição vã ou um ritual sem fundamento. Mas nós que conhecemos o conteúdo dessa oração, entendemos que nos ajuda com os aspectos mais importantes da oração. Nos ajuda a entender quem Deus é, quem nós somos e a importância de nos aproximarmos de Deus da maneira correta. Mas hoje à noite eu não quero falar sobre a oração do Pai Nosso em termos do modelo que essa oração nos apresenta. Eu quero olhar nesse trecho para examinar quem é Deus, porque essa oração revelada e apresentada por Jesus Cristo é uma oração que não apenas nos mostra como devemos orar, mas nos mostra algo a respeito do Deus a quem devemos orar. Então eu vou dividir em cada parte aqui da oração, falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos sobre Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o primeiro ponto, no versículo 9, na oração do Pai Nosso, diz Pai Nosso. Literalmente, as duas palavras que são utilizadas para definir essa oração. Agora, uma coisa muito importante que podemos entender sobre cultura, né? Cultura define muitas vezes o que as pessoas pensam quando elas pensam sobre certas palavras e certos conceitos. Então, se eu falar para você a palavra pai, certamente na sua mente, na sua experiência e na sua cultura, você vai pensar sobre certos aspectos do que é um pai. Agora, quando Jesus falou essa oração para os discípulos, ele estava vivendo na época da cultura romana, o Império Romano. E
na cultura da época, na cultura romana, falar sobre pai e falar sobre Deus não era uma coisa fora do normal. Por exemplo, os romanos consideravam Zeus como o seu pai. Mas, ao mesmo tempo, eles também consideravam o imperador César como um deus e, às vezes, ele também era chamado de pai. Na mitologia grega, os deuses mais altos, os deuses mais elevados, também eram considerados como pai. Então, para aqueles ouvintes vivendo na cultura romana, pensar sobre Deus como pai talvez não seria tão estranho ou tão fora do normal. Mas o que Jesus faz aqui nessa oração, ao chamar Deus de nosso Pai, ele está apresentando algo totalmente diferente de como os outros pensavam ou como os outros chamavam os seus deuses de pai. Por exemplo, na mitologia deles, Zeus não era. Deixa eu chegar lá. Zeus não era aquele deus bonzinho. Zeus não era aquele deus que queria o bem de todas as pessoas. Zeus não era amigável, não era amoroso. Ele frequentemente é retratado com um raio na sua mão, à espera de alguém fazer algo errado. Esse é o pensamento de muitas pessoas quando pensam sobre Deus. Mas quando Jesus fala sobre Deus e o chama de nosso Pai, palavra pater, é um termo grego que fala sobre ternura, fala sobre amor, fala sobre cuidado. E isso nos mostra que Deus é intensamente pessoal. Então, quando Jesus diz Pai Nosso, ele introduz conceitos diferentes de como os gregos e como os romanos pensariam a respeito de Deus como um pai. E a maneira diferente é a maneira que ele vai apresentar esse nosso Pai ao longo da oração. Ele vai mostrar que é um Deus interessado em nossas necessidades, um Deus envolvido em nossas vidas, um Deus pessoal, um Deus atingível, alguém que nós podemos alcançar. Então, Pai Nosso são as primeiras palavras dessa oração, mas nos falam muito sobre a natureza de quem Deus é. No Antigo Oriente Médio, apenas o Deus cristão, revelado aqui por Cristo, era um Deus pessoal e um Deus amoroso para com seu povo. Mas Jesus não apenas nos diz Pai Nosso, ele também acrescenta Pai Nosso que está nos céus. Essa qualificação é importante porque Deus não é simplesmente aquele paizinho sentado ali assistindo TV na sala. Ele é intensamente pessoal, sim. Ele é um pai terno, ele é um pai amoroso, mas ao mesmo tempo ele é infinitamente poderoso. Agora, muitos anos atrás, os russos foram os primeiros astronautas a ir para o espaço. E há uma lenda que diz que um desses russos, desses astronautas, chamado Yuri Gagarin, que ele falou o seguinte: olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Quando ele chegou lá no espaço, diz essa lenda que ele olhou para todos os lados, mas não viu a Deus. Nós não sabemos se ele de fato falou essas palavras, mas tem muitas pessoas que pensam dessa forma, né? Eu olho aqui, eu olho ali, eu olho para as alturas e eu não vejo Deus. Então, esse Deus certamente não existe. Mas o Deus apresentado por Cristo aqui na oração do Pai Nosso é um Deus que está nos céus. É um Deus que está num lugar diferente de você e eu. É um Deus que é distinto de nós. No sentido do ser dele, ele não é igual a nós. O Salmo 57, versículo 11, vai nos dizer
Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Esse é um Deus exaltado, é um Deus que está lá acima de todos e de tudo e de todos, mas ele é um Deus que deve ser louvado, um Deus que deve ser adorado. Quando Jesus diz Pai Nosso, ele introduz os conceitos de ternura. Mas quando ele fala sobre os termos estás nos céus, ele está nos apresentando conceitos de poder, conceitos de glória, conceitos de majestade. Um Deus que está acima dos céus, um Deus que brilha a sua glória em todo lugar. É um Deus que deve ser temido. Então, antes de eu colocar aqui o próximo ponto, eu estive pensando essa semana, eu ouvi essa ilustração algum tempo atrás, mas eu queria compartilhar com vocês. Pensar sobre Deus é pensar dessa forma. Imagine que eu chego na sua casa você tem um cachorrinho da raça Bichon Frise. Não sei se você conhece essa raça. Mas eu chego na sua casa, imagina esse cachorrinho pequenininho, uma miniatura, ele chega nos meus pés latindo, bravo, irritado. Eu sei que o nome dele é Thor, certo? Mas o nome dele não vai me dar medo. O tamanho dele não vai me fazer passar medo. Por ele ser um cachorrinho pequenininho, mesmo estando bravo, irritado e latindo, querendo me morder, com um simples chutezinho eu posso tirar ele de perto de mim. Agora, imagine se eu chego na sua casa e você abre o portão e lá chega correndo um pitbull grande, forte, pitbull chamado Choquito. Pelo nome, eu não deveria ter medo desse animal. Mas pelo tamanho, por ele ser forte, por ser uma raça, conhecido como uma raça brava em certos momentos, eu poderia ter bastante medo, porque Choquito está vindo ao meu encontro e eu sei que Choquito pode arrancar minha perna. Nós precisamos pensar sobre Deus assim. Ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso que vem ao nosso encontro, ele cuida de nós, ele está interessado em nossas vidas. Mas nós precisamos também lembrar que ele é um Deus exaltado, Pai que está nos céus. Ele está acima de tudo e de todos. Deus é soberano sobre todo o universo. Deus é soberano sobre todas as coisas, a criação, as pessoas. Aqui nós lemos no Provérbios 21, versículo 1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. A Bíblia nos mostra que Deus é soberano até acima do coração de reis, de pessoas. Próximo provérbio, Provérbios 16:1 diz: o Senhor controla os planos do homem. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, nos mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. Ele controla as nossas vidas, ele controla o coração. Mas nós também lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo dizendo: pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo reconheceu que Deus estava no controle até do que ele fazia, lhe concedendo graça, lhe direcionando. E nós precisamos entender que o Deus que é soberano sobre todo o universo, um Deus que no Salmo 135, versículo 6, vai dizer: o Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra. Nós precisamos entender que esse mesmo Deus soberano sobre tudo e sobre todos é soberano sobre as nossas vidas, é soberano sobre toda a atividade humana. O pastor Erwin Lutzer escreveu o seguinte:
O conhecimento não é um obstáculo para Deus, pois ele sabe de todas as coisas. A sabedoria não é um obstáculo para Deus, porque ele sabe como todos os eventos mundiais se encaixam na história e qual será o fim de todas as coisas. Ele entende causa e efeito no universo. Por isso, ele faz o que lhe agrada, pois não há quem seja seu rival. Apenas ele é Deus. Ele é o Senhor, não apenas porque ele é mais forte do que você ou eu. Ele é Senhor porque ele criou todas as coisas no céu e na terra. E a Bíblia nos mostra que ele fez todas as coisas do nada. A Bíblia nos mostra que, por ele ser criador e sustentador de toda a criação, ele é soberano sobre o universo, sobre você, sobre eu, sobre mim, sobre todos. A soberania de Deus também inclui outros aspectos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 20, versículo 6, vocês que acompanharam no ano passado o nosso estudo sobre a vida de Abraão, nós vimos que Abraão nem sempre fez a coisa certa. Em determinado momento, ele mentiu dizendo que sua esposa era sua irmã. E ela foi entregue a Abimeleque, um rei, uma determinada região. E quando Abimeleque tomou posse da esposa de Abraão para tê-la como sua própria esposa, o Senhor o impediu que ele a tocasse, dizendo assim: Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive muitas coisas as coisas que nós fazemos. A soberania de Deus inclui a salvação do homem. Esse é um assunto para outra pregação, mas o que eu espero que você capte com esse conceito é que Deus, por ser soberano, por ser exaltado, não é um conceito, uma doutrina abstrata. É um ensinamento extremamente prático, porque nos ajuda a entender que Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Por isso, nós devemos temê-lo, obedecê-lo e confiar nele. O terceiro princípio que nós aprendemos, primeiro é Pai Nosso. Ele é um Pai, ele é eterno, ele cuida de nós. Que estás nos céus, ele é exaltado, ele é soberano sobre tudo e todos. O terceiro princípio, santificado seja o teu nome. Santificado. Literalmente traduzido, santificado significa separado, certo? Separado para um determinado fim. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, quando Jesus ensina essa palavra, é a ideia de que Deus é separado, distinto, perfeito e puro. Não há ninguém como ele, não há outro como esse Deus que nós confessamos. Ele é santificado, ele é exaltado. Eu gostaria de ler para os irmãos algumas afirmações que nós encontramos na Confissão de Fé Westminster. Diz assim a Confissão de Fé quando está falando sobre Deus: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia
todo pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Entendem que não há nenhum Deus como esse Deus. Ele é único, ele é separado, ele é distinto, ele é perfeito, ele é puro. E por isso, ao declararmos eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos afirmando que nós cremos que esse Deus é soberano, que ele é santificado, que ele merece ser louvado e adorado. Agora, apesar do nosso Deus ser onipotente, quer dizer que ele é poderoso sobre tudo e todos, apesar dele ser onisciente, quer dizer conhecedor de todas as coisas, a verdade é que há certas coisas que Deus não pode fazer. A Bíblia diz que Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode deixar de ser Deus. Então, de certa forma, nós podemos dizer que Deus é limitado por sua natureza divina. Ele tem certas limitações, pois ele não pode fazer algo contrário à sua divindade. Quer dizer, não houve momento algum em toda a história em que Deus decidiu possuir certos atributos. Deus sempre foi o mesmo. Deus é imutável, ele não muda. Os seus atributos são inerentes, são eternos. E a soma de todos os seus atributos, na verdade, é a pura definição de sua glória. Isso quer dizer que não cabe a nós criar um Deus de acordo com a nossa perspectiva ou desejo. Deus é Deus. Além dele não há nenhum outro. Então Deus é separado. Por quê? Porque o nome dele é santificado. Ele é distinto, ele é perfeito, ele é puro. Em seguida, Jesus vai dizer: venha o teu reino. Venha o teu reino. E em seguida ele vai dizer: seja feita a tua vontade. E esses dois conceitos estão interligados, porque para o reino de Deus vir, significa que a vontade perfeita dele, que está no céu, também é feita ao nosso redor e dentro de nós. Então, ao orarmos, venha o teu reino, há diversos aspectos sobre isso que nós precisamos entender. Há um aspecto escatológico, com certeza. O reino de Deus foi inaugurado em certos aspectos com a vinda de Jesus Cristo à Terra. Então, o reino já está presente, mas ainda está por vir. Então, já está presente e ainda está por vir. O reino hoje de Cristo está ativo e está movendo entre os corações daqueles que confessam o seu nome. Mas haverá um dia em que o reino de Deus chegará à sua conclusão máxima com o retorno de Jesus Cristo em glória. E, eventualmente, com a criação do novo céu e da nova terra, haverá um reino eterno, onde a presença de Deus estará em nosso meio, onde o céu estará entre nós e onde a perfeita vontade de Deus será feita, porque o pecado e o mal não mais existirão. Mas hoje nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós devemos começar: Senhor, seja feita a tua vontade em mim, na minha vida, assim como é no céu. E esse conceito é importante ao pensarmos sobre Deus, porque essa revelação de quem Deus é muito mais do que simplesmente para nos mostrar o caráter dele. Também a revelação de Deus para nós é para nos mostrar o caminho que nós devemos andar, para nos mostrar como as nossas vidas devem ser rendidas a Ele, porque dele pertence a honra e a glória. Mas nós antecipamos, certamente, aquele dia quando o pecado não mais dominará, quando o pecado não mais nos afligirá, quando nós
não seremos inclinados pela carne, pelo velho homem, quando nós não estamos mais caindo nas mesmas coisas e cometendo os mesmos pecados. Nós almejamos aquele dia, quando o reino de Deus chegará à sua conclusão máxima. E até então, nós esperamos. Paulo diz que a própria criação está gemendo e antecipando a consumação. A própria criação antecipa essa realidade. Até aquele momento, nós oramos que o reino de Deus se estabeleça em nossos corações e que nós vivamos de acordo com a perfeita vontade de Deus. Essa questão é importante quando nós pensamos sobre essa doutrina de Deus, sobre teologia propriamente dita, porque para muitas pessoas, aprender teologia e estudar a ortodoxia, quer dizer, doutrinas corretas ou ensinamentos corretos, muitas pessoas vão se prender apenas a essa questão. Mas como eu falei na semana passada, o nosso objetivo ao estudar o Credo dos Apóstolos é que essas doutrinas básicas da fé cristã não apenas fiquem guardados em nossas mentes, mas que elas transformem as nossas vidas e que nós também venhamos a viver de forma correta. Quer dizer, a ortopraxia. A ortodoxia é a doutrina correta e a ortopraxia é a prática correta. E nós queremos que esse entendimento sobre quem Deus é transforme as nossas vidas e nos ajude a entender quem nós somos diante dele, como criatura, como seres humanos, como pecadores carentes da sua graça. Oramos, venha o teu reino, que nós vivamos de acordo com a perfeita vontade de Deus. Ao terminar hoje à noite, nós vamos cantar um cântico que reflete essa realidade, ser assim como és. Mas antes disso, eu tenho alguns princípios ainda a passar. Só queria adiantar um pouquinho o que nós vamos cantar, porque nós devemos muito mais do que compreender, muito mais do que só cantar, mas ao terminar o culto hoje, nós devemos contemplar como é que nós devemos colocar essas verdades em prática. Lembre-se disso. A vontade de Deus é perfeita. E para vivermos de acordo com essa perfeita vontade, nós precisamos nos render a Deus, a Ele como Rei das nossas vidas. Isso nos leva ao próximo ponto. Dá-nos hoje o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Eu contemplei um pouquinho essa realidade e é interessante, né? Como Jesus fala muito sobre pão. A gente poderia fazer um estudo teológico dentro dos evangelhos sobre o uso de pão. O pão, nós sabemos, é utilizado na ceia do Senhor para representar o corpo de Cristo. Jesus faz aquele milagre com os 2 peixinhos e os 5 pães. O pão, ele representa algo básico da necessidade humana, representa aquilo que o ser humano precisa para ter sua vida, para ele ter sustento, para ele poder conseguir ter energia, para ele conseguir viver, praticar, trabalhar, ele precisa do alimento. E o pão representa esse conceito mais básico daquilo que nós precisamos. Agora, uma coisa muito interessante, eu contemplei um pouquinho sobre isso, né? Que a oração do Pai Nosso vai falar: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em seguida, dá-nos hoje o pão de cada dia. É uma súplica que Deus supra a nossa necessidade. Agora, eu não sei de você que é pai, talvez. Então, coloque-se no lugar desse retrato que eu vou falar agora. Você que é pai. Quando o seu filho ou sua filha vem lhe pedir alguma coisa, você sempre dá o que eles pedem?
Quando o seu filho quer um brinquedo novo ou quer um certo doce no supermercado, você sempre diz sim ou sempre atende o pedido dos seus filhos? Eu creio que não. Porque um pai amoroso não sempre vai dar aquilo que o filho quer, mas ele sempre dará aquilo que o filho precisa. É um conceito importante de entendermos aqui. Quando Jesus fala sobre o pão nosso de cada dia, ele nos ajuda a entender que Deus supre as necessidades mais básicas. Ele promete cuidar daquilo que nós mais precisamos. Ele não vai nos dar tudo o que nós pedimos, porque muitas coisas que nós pedimos não são de acordo com a vontade de Deus. Muitas das coisas que nós pedimos de forma egoísta, como Tiago vai dizer. Então, dá-nos hoje o pão de cada dia, Senhor, supra as minhas necessidades. Isso nos leva de volta a entender que Ele é um Pai bondoso, que Ele é intensamente pessoal, que Ele nos ama, que Ele cuida, Ele é um Pai terno, Ele é um Pai que deseja nos ajudar. Sexto princípio que nós aprendemos no versículo 12 dessa oração: perdoa-nos as nossas dívidas. Agora, dependendo da sua tradução, algumas traduções vão colocar perdoa-nos as nossas falhas, outras traduções perdoa-nos os nossos pecados. E algumas pessoas vão me perguntar, mas por que? Para mim é dívida, para outro é pecado e ainda para outra tradução é falhas. Na verdade, é uma realidade da linguagem, porque a linguagem grega tem certas palavras que têm um conceito muito mais amplo do que algumas das nossas palavras em português. Então, essa palavra no grego é uma palavra que representa dívida, representa falha, representa pecado, representa tudo aquilo que é errado. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, quer dizer, aqueles que pecam contra nós. A realidade é que nós precisamos de perdão. Nós somos pecadores, desde a nossa concepção, nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado, não há um justo nenhum sequer. Todos são pecadores igualmente merecedores do castigo eterno de Deus. Então, quando Jesus fala perdoa-nos as nossas dívidas, precisamos lembrar do início da oração do Pai Nosso. Lembrando que essa oração é feita por filhos, indo ao Pai, pedindo alguma coisa. Uma coisa que nós falamos hoje de manhã no curso de membresia que nós fizemos é que nem todo mundo é filho de Deus. Tem muitas religiões que de forma equivocada vão dizer que todo ser humano é filho de Deus. Mas a Bíblia nos apresenta, em João capítulo 1, versículo 12, que apenas aqueles que creram em seu nome, apenas aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós entendemos que é apenas aquele que recebe Jesus Cristo, que o confessa como Salvador, que de fato é filho de Deus. Isso é importante para entendermos, porque ao olharmos para a oração do Pai Nosso, para chamá-lo de Pai, primeiro precisamos ser filho. Eu não sei qual é a sua situação espiritual hoje à noite, não sei se você é filho de Deus de fato, se você um dia reconheceu o seu pecado, se arrependeu e clamou a Deus por misericórdia e disse: eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. Eu creio que ele pagou o preço do meu pecado. E eu sei também, eu creio que ele ressuscitou no terceiro dia. Que hoje ele está exaltado no céu, à destra do Pai. Se você crê nisso, se de coração você crê nisso, nós falamos sobre fé na semana passada, falamos que a crença que nasce e brota dentro do coração vai ser expressada por meio das palavras e nós vamos declarar, vamos confessar que Jesus Cristo é nosso Salvador e Senhor, para a glória de Deus Pai.
Perdoa-nos as nossas dívidas. Precisamos entender que o perdão de Deus é perfeito. O perdão de Deus é perfeito e é completo. Por que é que eu quero destacar isso? Porque em 1 João capítulo 1, versículo 9, João, depois de ter falado que se alguém disser que estivesse em pecado, é mentiroso, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra toda abrange tudo que nós apresentamos, tudo que nós confessamos, né? O perdão de Deus é perfeito e é completo, e nós, como filhos, podemos ter a certeza de que quando nós chegamos ao Pai e dizemos: Pai, eu pequei contra ti, eu errei, nós sabemos que Ele é fiel, Ele é justo, e Ele não apenas vai nos perdoar, mas Ele vai nos purificar de toda injustiça. Também me faz pensar como pai. Nem sempre os meus filhos fazem a coisa certa. E cada filho reage de forma diferente quando é confrontado com o seu pecado. E a disciplina nem sempre é fácil, e os filhos nem sempre se agradam da disciplina. Mas não há prazer maior para mim como pai do que quando o meu filho é disciplinado, ele reconhece o erro do seu caminho e ele confessa aquilo, quando ele se arrepende daquilo e quando o seu caráter e o seu coração mudam. Gente, é assim que Deus nos vê. Ele ama nos perdoar, ele deseja nos perdoar. E nós que já o conhecemos como Pai, nós podemos ter a certeza de que nós podemos apresentar todos os nossos pecados a Ele. Tudo aquilo que está escondido em nosso coração, que para os outros nós não temos confessado e nos tornado transparentes, para Deus nós podemos ter a certeza que Ele não apenas nos ouve, mas Ele também nos perdoa. Princípio número 7. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Alguns princípios rapidamente que eu poderia compartilhar com os irmãos a respeito de tentação, né? Na verdade, eu ensinei um curso inteiro a respeito de tentação e provação. Não temos tempo hoje à noite para imergir nesse assunto, mas eu quero compartilhar 2 trechos com os irmãos que podem lhe ajudar a entender esse conceito de tentação e essa oração que Deus ou que Jesus nos ensina a fazer para que não venhamos a cair em tentação. Isso vai nos mostrar um pouco a respeito do caráter de Deus, certo? Primeiro, Deus sempre providencia uma maneira de escape. Deus sempre providencia uma maneira de escape quando nós somos tentados ou induzidos ao pecado. 1 Coríntios 10, 13 é um trecho maravilhoso que você deve gravar, deve memorizar. Diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Ao orar, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é uma oração em cima dessa promessa que Paulo apresenta, que Deus é fiel. O caráter de Deus é tal que ele não permitirá que nós sejamos tentados ao pecado além do que nós podemos suportar, mas ele sempre providenciará um meio de escape. Ele sempre providenciará uma maneira de nós sermos livrados daquele pecado. Então, se você tem a tendência de se desculpar dizendo que o pecado ou que a tentação era grande demais, que você não tinha como escapar, se você de fato é crente em Jesus Cristo, você pode ter a certeza que Deus lhe providenciará tudo o que você precisa para ganhar vitória sobre essa tentação. Ele lhe dará o meio de escape.
Um segundo trecho importante que nós precisamos entender é Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13. Que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. A questão principal aí é a tentação para o mal, certo? Não é só uma provação aqui que está sendo apresentada, mas quando nós somos tentados, jamais devemos dizer é Deus que está me tentando para fazer algo errado. É Deus que está me induzindo ao pecado. Por quê? Porque Deus, voltando para a segunda coisa que nós estudamos hoje à noite, que aquele que está exaltado nos céus é santificado, ele é puro, ele é santo, ele é justo, ele não pode ser tentado pelo mal e também não tentará ninguém. Então, dois princípios importantes que nós aprendemos sobre o caráter de Deus é que ele é fiel, sempre nos providenciará uma maneira de livramento ou de escape. E segundo, Deus não nos tenta e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. O último princípio, para terminar hoje à noite, teu é o reino, o poder e a glória. Agora, não sei qual versão ou tradução da Bíblia você está usando, mas em algumas traduções essa parte nem vai aparecer. Ou em alguns outros vai estar em colchetes para demonstrar que há algo diferente aqui. E a razão é porque em alguns manuscritos mais antigos nós não vamos encontrar essa declaração. Teu é o reino, o poder e a glória. Mas em alguns mais novos vai aparecer. Eu não vou tirar para o nosso estudo hoje à noite, porque eu creio que pode ser sustentado ou apoiado em muitos outros lugares na palavra de Deus, o fato de que o reino pertence a Deus, o poder e a glória pertencem a Deus, porque na verdade vai falar sobre algo muito mais profundo, que é o propósito de todas as coisas. Deus, o Criador dos céus e da terra, criou todas as coisas para a sua glória. Para o louvor da sua glória, é o que nós lemos em Efésios, capítulo 1. Nós começamos falando sobre o Credo dos Apóstolos, e eu quero terminar falando sobre o Catecismo Westminster. O Catecismo nada mais é do que uma maneira oral de se lembrar doutrinas básicas da fé cristã. Então, catecismo não é uma coisa pesada ou difícil, mas é simplesmente uma maneira de fazer perguntas e responder essas perguntas com verdades da palavra de Deus. E no Catecismo Westminster, a primeira pergunta é essa: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós aprendemos sobre a criação de anjos, que até a criação de anjos foi para a glória de Deus. A criação dos céus e da terra, sejam coisas visíveis ou invisíveis, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É o que lemos em Colossenses, falando sobre Jesus Cristo. Então, o que nós entendemos é isso. Teu é o reino, o poder e a glória. Deixa eu encerrar com o tema que eu iniciei hoje à noite, que Deus é intensamente pessoal. É um pai amoroso, um pai terno, um pai que nos ama. Mas não fiquemos por aí, porque ele também é infinitamente poderoso. Deus é intensamente pessoal, mas é também infinitamente poderoso. Para concluir, que diferença isso faz para a sua vida e para a minha vida? Primeiro, renda-se a Deus. Se você está vivendo em rebeldia contra Deus, o convite é para você se render, para você confessar, se arrepender do seu pecado e reconhecer quem Deus é, que Ele é o único Deus vivo, que Ele é o único Deus exaltado, Ele é o único Deus criador dos céus e da terra, Ele é o único Deus que sustenta a sua vida. E Ele está lhe convidando
a arrepender-se, a se render a Ele. Segundo, creia nele com sua vida. Creia em Deus com todo o seu ser. Na semana passada, nós terminamos olhando Provérbios 3, 5 e 6. E nos convida a confiar no Senhor de todo o coração, de não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, de confiar nele. E esse é o terceiro princípio: confie que ele é soberano e bom ao mesmo tempo. Isso vai levar ou trazer esses dois conceitos do nosso tema, né? Que ele é intensamente pessoal e ao mesmo tempo que ele é infinitamente poderoso. Ele é soberano, ele é bondoso ao mesmo tempo. Ele não é só um ou outro, mas ele é ambas essas coisas. E precisamos manter um equilíbrio em nosso pensamento sobre quem Deus é. O último princípio, ou digamos a última recomendação para aplicação prática: reconheça a presença e atividade de Deus no seu cotidiano. Olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Nós estamos vivendo numa cultura tão corrida, nos dias em que vivemos, nossas agendas estão tão cheias, há tanta atividade, há tantas programações e tantos trabalhos e tantos estudos a serem feitos, e muitas vezes a correria enche as nossas mentes e nós deixamos Deus de lado. E o convite que eu quero fazer para você hoje à noite é de reconhecer a presença e a atividade de Deus na sua vida. Reconheça a atividade e a presença de Deus ao seu redor. Reconheça que Ele é o Criador dos céus e da terra. E saiba, Ele é um Deus intensamente pessoal, que lhe ama, um Deus que cuida, um Deus que supre as necessidades, um Deus a quem nós podemos recorrer e confessar pecado e pedir que supra as necessidades do nosso dia a dia. Mas nunca esqueçamos que Ele também é um Deus infinitamente poderoso. Ele é soberano, Ele é exaltado. Ele não é aquele paizinho sentado ali na sala assistindo TV. Ele é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Provérbios 1:7 nós lemos que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a respeito desse Deus Elohim, Todo-Poderoso, Criador, que criou todas as coisas. E eu espero que você conheça esse Deus de uma forma pessoal. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Em seguida, vamos cantar um louvor e eu vou compartilhar também alguns avisos para essa próxima semana. Oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, nós te amamos, ó Deus, e reconhecemos que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Não há ninguém, não há nada como o Senhor. Não há Deus maior, não há ninguém, nem nada, nem rei, nem principado, nem anjos, nem autoridades, não há nada, nem ninguém que está acima de ti, ó Deus. Nós reconhecemos isso e hoje nós nos rendemos diante de ti, reconhecendo que tu és Pai ao mesmo tempo e também és Criador dos céus e da terra. Tu és exaltado, tu estás nos céus, tu és o Rei, tu és o sustentador de todas as coisas, mas tu também és o Redentor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor veio até nós na pessoa de Jesus Cristo e nos ofereceu salvação para que nós possamos lhe conhecer. Então hoje, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós por meio da tua palavra, por meio do teu Filho Jesus Cristo, por meio da criação. Nós podemos te conhecer, ó Deus, de uma forma pessoal e por isso os nossos corações hoje estão gratos. Nos ensina, ó Deus, a viver conforme os teus preceitos. Nos
mostra como nós devemos andar nos teus caminhos, nos capacite para obedecer a tua palavra. E teremos todo o cuidado de entregar a honra e a glória a ti. Em nome de Jesus. Amém.